Fala aí, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo muito sério e muito importante. Versão mais leve do Windows, o verdadeiro Windows 11 Lite, mais leve, sem TPM 2.0, sem Secure Boot, né, sem os requisitos e tal, né, um suporte maior por mais tempo, né, dá para você jogar, dá para você fazer tudo. Tudo isso, será que isso realmente é verdade? Porque nós estamos falando da versão LTC, né? LTC IoT Enterprise e por aí fora vai. Versões que não foram projetadas, né? Por mais que eu tenha assim algumas coisas contra a Microsoft nesse sentido, porque sim, ela poderia fazer uma versão dessa para o público doméstico, né, o público em geral, mas ela não fez, ela não faz, né? Então isso aí é uma crítica sim à Microsoft, ela poderia fazer e evitaria muita dor de cabeça e muito problema. A verdade é que essas versões são apresentadas como a solução perfeita para o consumidor final, para o usuário doméstico. E eu já venho falando isso aqui há anos para vocês. Essas versões não tem como, de forma legal e oficial, você comprar uma licença LTC para você utilizar no teu computador no dia a dia. Ah, Leonardo, mas ela não tem TPM 2.0 e tal. Por quê? Se é uma versão, como você fala, voltada para a empresa, ela não deveria ter mais segurança? Então, aí que está realmente a diferença. Essas versões elas são usadas em lugares específicos. São lugares que não vai ter ali, não vão ter pessoas ali constantemente baixando coisas da internet, né? Ativando joguinhos, fazendo e acontecendo na internet, navegando para lá e para cá, entendeu? Então, por isso que o TPM 2.0 e Secure Boot são opcionais nessas versões, porque essas versões são utilizadas em ambientes muito mais controlados, ambientes que não vão ter ali pessoas. Por exemplo, tem versões dessas que são colocadas em quiosques, em bancos, né, naquelas máquinas de ultrassom, enfim, nesse tipo de coisa. Ou seja, não vão ter pessoas ali acessando a web direto. Leonardo, mas eu ouvi falar que vende essa licença aí em sites aí que, inclusive, é até bem barato. Então, gente, eu tenho explicado para vocês sobre esse perigo desse mercado cinza. Essas licenças não são legais. Se você tentar comprar uma licença da LTC de forma oficial, a Microsoft não vende para o público normal, para o usuário comum, né? A Microsoft vende essa licença por sistema de volumes, ou seja, para empresas. Então você tem que ter um CNPJ para poder adquirir essas licenças. Então você observa que está tudo errado. Aí muita gente fala assim: ah, não, mas eu ouvi falar que dá para colocar a Microsoft Store, dá para fazer um negócio lá, né, baixar o aplicativo do Xbox, aí dá para poder instalar os jogos e tudo mais e tal. Deixa eu explicar para você, tecnicamente, né, que às vezes as pessoas que acabam propagando isso aí, incentivando as pessoas a utilizar isso aí, essas pessoas têm interesses, né, interesses de quê? Vai ver, sempre os vídeos, né, ou portais que falam sobre isso, sempre o final da história é o quê? É vender licenças LTSC para você, né? Desses sites não confiáveis. Esse é o fundamento total, entendeu? Ah, vou incentivar porque a pessoa não consegue comprar em outro lugar e a pessoa vai querer usar e ela vai ter que ativar o Windows. Elas têm um período de avaliação, então onde o usuário pode usar ali durante 90 dias essa versão aí, só que depois vai precisar ativar. E aí a pessoa vai comprar essa licença onde? E no caso dos jogos? Olha a grande desvantagem para você, por exemplo, que é game e usa essas versões. O Windows comum, versão Home Pro, costumamente está recebendo atualizações, né? Sempre recebe atualizações novas que focam, sim, em melhorias, desempenhos, né? Muitas otimizações para os próprios games, determinados jogos. Então a Microsoft está sempre melhorando essa parte. Essas versões LTC, por ter um período maior, elas não recebem atualizações como esta que eu falei para você. Essas versões elas recebem atualizações aí simplesmente voltadas aí para segurança e correções, mas essas questões de qualidade, né, atualização de qualidade, melhorias e tudo mais, ela não recebe. Então vamos supor que você que esteja aí nessa versão
tá jogando um jogo lá e tal, tá lá no teu Windows LTSC, beleza. Você até ativou ele, né, de forma ilegal, porque como eu estou explicando para vocês, essas de licença a gente não consegue, né, a gente não consegue comprar de forma oficial, o usuário pessoa física, tem que ser pessoa jurídica, tem que ser empresa, e você tá achando que tá no melhor dos mundos. Aí, na versão principal, o Windows fez otimizações que melhoram a performance desse jogo que você está jogando aí. Só que lá você não tem essa melhoria, entendeu? Porque essas versões elas ficam congeladas no tempo. Por quê? Porque elas são projetadas para locais que não vão precisar de novos recursos, eles não querem, esses locais, é necessário que o sistema operacional não sofra mudanças porque eles precisam de estabilidade. Eles não podem ficar nessa coisa e nem vai utilizar. Coisa que é totalmente diferente do usuário comum, que vai jogar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você entende por que essa versão não é para o usuário comum? Agora, eu concordo que a Microsoft deveria fazer uma versão dessa leve e com coisas opcionais para o pessoal, para o usuário doméstico, concordo. Ela deveria fazer, né? A tal versão Lite, que ela chegou até a anunciar anos atrás, mas nunca levou para frente. Deveria sim fazer, eu concordo com vocês. Só que a realidade não é essa, entendeu? E para você burlar todo o sistema e ter uma versão dessa no teu computador, você pode pensar que está levando vantagem, mas você está em completa desvantagem, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, eu vou compartilhar minha tela. Aqui, ó, saiu essa matéria aqui no Windows Latest. Testei o Windows 11 LTSC em 2026 e é a melhor versão do Windows 11 sem Copilot, sem IA, sem outros recursos desnecessários. Entenda que isso aqui é completamente na visão pessoal, né? Porque, por exemplo, tem coisas que muita gente considera necessário, né? Como eu fiz um vídeo aqui mostrando como usar o Copilot, como ele é útil no dia a dia. Se você for ver os comentários lá nesse vídeo, você vai ver que muita gente utiliza sim o Copilot e acha ele necessário, entendeu? Então isso aqui é uma visão pessoal. Beleza, a gente respeita. Então a pessoa que considera esses recursos desnecessários, realmente, de repente, nessa visão, uma versão LTSC seria ideal para ela. Mas por esses outros motivos que eu expliquei para vocês, torna-se não viável. Até porque o principal motivo, pessoal, o Windows 11 LTSC, você precisa, depois de 90 dias, você precisa ativar. E é onde você vai comprar essa licença? Nesses sites aí que o pessoal fica indicando? Olha essa matéria que saiu aqui no Newin, ó. Aqui, ó. Essa matéria aqui, ó. Mulher da Flórida é presa por fraude massiva com chaves de ativação, entre aspas aqui, genuínas do Windows e do Office da Microsoft. Ela foi condenada, resumindo aqui para vocês, ó, 22 meses de prisão federal e multada em apenas 50 mil dólares, convertendo em reais, dá cerca de 260 e poucos mil reais, por aí, se eu não estiver enganado, tá? A multa, como eu venho falando aqui para vocês há anos, a multa ela não é pequena. Leonardo, mas isso aí é porque trata-se de empresa, né, e tal. O usuário doméstico é mais difícil sofrer isso. Concordo contigo, é mais difícil realmente. Só que, qual o grande problema? Portais, canais que incentivam a compra dessas licenças ilegais, eles não dão esse aviso lá não, entendeu? Eles não dão esse aviso. Então você pensa, vamos supor uma empresa aí que tem um administrador de TI, né? Tem um TI lá que não é tão experiente, ele pode achar aquilo ali interessante para a empresa dele e sugerir a compra dessas licenças. Aí você imagina uma empresa aí vamos botar de um porte de 100 máquinas utilizando 100 licenças. A empresa ela pode sofrer auditoria da Microsoft. E se for pego esse tipo de licença aqui, meu querido, abraço, é multa altíssima para a empresa, como você pode observar aqui. Então vamos entender aqui, ó. Após ser considerada culpada de conspiração para tráfico de certificados de autenticidade, né, que é o COA, mas esse esquema aqui, pessoal, de tirar, né, como eles estavam fazendo aqui,
né, aqui, ó, vamos botar aqui, ó, vamos ler aqui, ó, de acordo com os autos do processo, a senhorita Richard, ó, ela comprava milhares de etiquetas de certificado de autenticidade, COA da Microsoft, de cúmplices, que também faziam parte dessa rede ilícita, a preços muito abaixo do varejo. Tá vendo? Soa para você alguma semelhança com esses sites lá de fora, que também oferecem as licenças baratinhas? Né? É isso aí, pessoal. Ó, seus funcionários, então, extraíam os códigos de ativação dos produtos dessas etiquetas e os vendiam em grande quantidades para clientes desavisados. Essas operações foram realizadas durante 5 anos, entre 2018 e 2023. Essas licenças baratinhas aí no mercado cinza, o processo é bem parecido e envolve também isso aqui. É bem parecido. São licenças OEM que não foram feitas para serem vendidas separadamente. Então, trata-se de licenças desviadas ou até mesmo roubadas de empresas. Para vocês terem uma ideia, o mercado cinza que a gente chama aí, o mercado cinza que eu falo é referindo-se a esses sites aí, tá? Gudoff, Queisfãs, GVG Mal, esses sites aí que vocês conhecem aí que vendem licença baratinho, tá bom? O mercado cinza, ele sobrevive de chaves que não deveriam ser vendidas separadamente. No caso dessa mulher condenada aí, eles, no caso, eles não geravam chaves piratas com software, tá? E essas etiquetas geralmente vêm de computadores reciclados, né, excedentes de grandes fábricas ou até mesmo desviadas aí de lotes de hardware. Então eles tiravam essas etiquetas e vendiam isso separadamente, né, que isso aí por lei é crime. Porque para você que não sabe, o crime acontece justamente aqui, que o crime é isso aí, é separar a etiqueta do hardware. E o mercado cinza é justamente como esse tipo de licença chega ao consumidor final. Entendeu? É como se fosse, por exemplo, para vocês entenderem, tá, uma lavagem. Vamos botar aqui a lavagem da licença. Eles extraem esses códigos das etiquetas originais e vendem em massa isso aí para o comprador final. A chave, ela, por exemplo, ela funciona e é reconhecida como genuína pelos servidores da Microsoft porque é uma chave real, mas é uma venda ilegal. Não poderia ser feito isso. E por falar nisso aqui, tá, cuidado, Anyway, porque vocês fazem a mesma coisa aqui, ó. Economize 93% em uma licença digital do Windows Pro. Aí se você desce aqui até os valores, ó, aqui, ó, adquire o Windows 11 Pro por apenas $12, entendeu? Então cuidado aí, tá, Newey? Mas voltando aqui para a LTC. Então ele explica aqui que ele testou e tal, ele fala dos benefícios, né? Ele explica aqui o que é o Windows 11 LTC. Aqui, ó, a Microsoft projetou a última versão Windows 11 IoT Enterprise para organizações que não precisam de novos recursos, do Copilot ou de qualquer um dos aplicativos mais recentes do Windows 11. Essa versão mais enxuta do sistema operacional é chamada de Windows 11 LTSC. Ela faz parte do modelo de serviço, né, LTSC, canal de serviço de longo prazo, caso questão se eu não me engano, recebe novas versões assim entre 2 e 3 anos, se eu não me engano, tá? Aí mais abaixo aqui, ó, Windows 11 LTSC destina-se a grandes organizações, bancos, hospitais, repartições públicas, tá vendo? Que precisam de sistema operacional consistente e seguro. Então, o fato do TPM 2.0 opcional não é porque ele não traz segurança. Como eu já expliquei para vocês, é uma camada a mais de segurança. Eles falam aqui porque, por exemplo, banco, hospitais, repartições públicas, essas pessoas estão ali trabalhando. Elas não vão ficar acessando a internet, baixando coisa da internet, que é justamente aonde o TPM 2.0, né, o Secure Boot, vão trazer uma segurança a mais para o usuário doméstico, porque o usuário doméstico usa o computador para quê? Para navegar, para baixar coisa e tal. Você entende a diferença de público, gente? Mais o que aqui, ó, sistemas industriais embarcados, né, caixa eletrônico, dispositivos médicos, quiosques, né, coisas ali que o sistema de operação só tá ali, né? Enfim. Aí essa parte aqui é o que o pessoal mais se pega, né? Tá vendo? Mais leve, não exige nada. Então vamos instalar, vamos usar aí. Aproveita, compra a licença baratinha lá no site que eu sou parceiro, né?
que nós somos parceiros aí, vamos ajudar aí, entendeu? Então é isso aí, é essa a estratégia. Aqui é o Windows 11 IoT Enterprise RTC. Requisitos mínimos do sistema. Aqui tem os mínimos preferenciais e os mínimos opcionais. Aí está aqui, processador 1 GHz, né? 2 núcleos. Memória do sistema aqui preferencial é que nem o do Windows principal, né? O Home ou Pro, 4 GB. Opcionais 2 GB. Aí outra coisa que tem que ser explicada também, né? Porque senão a pessoa que é leiga, ela vai, dá para jogar também nesse sistema, né? E pode ser com 2 GB. Com 2 GB você não vai conseguir jogar nada. Tamanho de armazenamento 64, preferencial, 16 GB opcional, realmente é bem pouco, né? É aquilo que eu falo, a Microsoft deveria fazer uma versão assim para o público doméstico? Deveria. Né? E colocar também o TPM 2.0 opcional e o Secure Boot também opcional. E a pessoa decidir, né? Ela tendo ciência que por ela não ter essas ferramentas aqui, ela está abrindo mão de seguranças a mais aí para o computador dela. E volto a explicar para vocês. A Microsoft botou aqui como opcional porque os ambientes que essa versão foi projetada para funcionar são ambientes mais controlados, tem um controle de segurança maior do que um ambiente doméstico onde a pessoa usa no dia a dia. E ainda falando aqui do TPM, né, o TPM aí opcional, ele é um risco. Você sabia que é um risco em ambiente não controlado? O fato de ser opcional, de você não ter essa camada mais de segurança? Lembrando que os ambientes, né, que vão ser utilizados, que essa versão foi projetada para funcionar, que são aqueles que eu falei para vocês, esses ambientes são controlados. Aí por isso que a Microsoft colocou como opcional aqui. E para você que valoriza desempenho, né, do sistema operacional e também para jogar, fique sabendo que essa versão RTC ela fica presa, ela faz você ficar preso no passado, perdendo as otimizações constantes que o Windows Pro recebe, o Windows Pro e o Home também. Então é isso aí, pessoal. Eu devo estar fazendo um vídeo separado falando mais sobre a questão do licenciamento lá, da condenação dessa mulher lá, dessa empresa e tal, explicando mais detalhes. Mas eu achei plausível trazer nesse vídeo aqui também algumas coisas, porque tem tudo a ver. Porque geralmente sites, canais que oferecem para você, né, e até de certa forma está mostrando ali, está falando que é bom e tal, que não tem problema você usar, que vai dar para você jogar e tudo, está incentivando você a usar. E essas pessoas, infelizmente, têm interesse de vender essas licenças. E como eu mostrei para você, essas licenças são totalmente ilegais. Veja aí o que aconteceu com essa empresa, veja o que aconteceu com essa mulher. Tá? E por ser uma licença ilegal, no momento que a Microsoft conseguir descobrir que um lote que foi vendido dessa forma, ele é totalmente ilegal, que foi desviado, roubado de uma empresa, a Microsoft ela pode anular essas licenças. Então, a pessoa que comprou uma licença dessa, pertencente a esse lote, ela pode sim, num belo dia, acordar e olhar para o computador e ver lá que está lá que o Windows precisa ser ativado. A licença foi cancelada, entendeu? Então é o risco aí que a pessoa corre. Falei para você, o usuário doméstico, né? Tem risco dele ser preso ou processado por isso? O risco é praticamente inexistente, tá? Porque empresa, sim, sofre auditoria, então vai lá e tal, vê, e se for esse tipo de licença, a empresa ela é multada, e como você viu, a multa ela não é barata. Então você que é gestor de empresa, né, que você que é administrador de TI na empresa que você trabalha, e você fica responsável por essa parte de licenciamento e tal, tome muito cuidado com isso. Então, se você vê essas coisas aí, poxa, vai ser barato porque é mais barato, então vai sair mais barato para a empresa e tal, não entre nessa. Porque para a empresa ela pode sofrer auditoria e a multa, como vocês viram aí, ela é muito cara. E outra coisa, para eu terminar aqui esse meu vídeo e essa minha palavra aqui. Eu não estou aqui julgando quem quer que seja, eu não estou aqui ditando o que você deve fazer, o que você não deve fazer. O computador é seu, a vida é sua e a consciência é sua. A função aqui do canal BPV, como um canal sério de tecnologia, de TI e também de segurança digital, é informar para você a verdade. Isso aí eu venho falando para vocês há muito tempo, principalmente dessas licenças do mercado cinza. Tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Estou deixando aí 2 vídeos na tela. Se você não assistiu, assista
Olha, a Microsoft está trazendo aí uma coisa muito boa que muita gente estava querendo e ela está trazendo de volta. Tá aí, nos vídeos que tá aí na tela aí, faça aquela maratona BPV. Um abraço a todos e nos encontramos aí no próximo vídeo.